Quando Farnese começou a fazer objetos em meados de 1960, ele já era um artista reconhecido e premiado como desenhista e gravador, participando da Bienal de São Paulo, Bienal de Veneza e recebendo em 1970, com um desenho, o prêmio de viagem ao exterior no Salão Nacional de Arte Moderna. A partir de 1974, Farnese intensificou a sua produção tridimensional e esta se tornou sua marca de tal forma que eclipsou o trabalho pictórico, especialmente após a sua morte em 1996. Importante notar que Farnese nunca parou de desenhar e pintar e que, através dessa vertente, é possível mapear seu percurso artístico, compreender os encadeamentos que o levaram a novas descobertas e também perceber que o Farnese de 1990 já está contido no Farnese dos anos 1960. É o que mostramos aqui na exposição Farnese de Andrade, Memórias Imaginadas, que reúne gravuras, desenhos e pinturas de várias fases do artista ao lado de sua inquietante produção tridimensional, que não tem paralelo na arte brasileira. Sua obra, avessa a classificações, reflete sobre a fragilidade da condição humana, a transitoriedade da existência, o tempo e a memória, a vida e a morte, o peso da religião, o pecado e o castigo, a força do sexo, o masculino, o feminino e a ambivalência da sensualidade. Você tem a consciência da morte, você não pode ser feliz, do desaparecimento. A não ser que você acredite na volta, na reencarnação, que é uma coisa que está estudada cientificamente agora, né? Está sendo estudada cientificamente. Se você acredita na reencarnação e na volta, então você pode aceitar a morte, mas se não acredita, não aceita. E se você não aceita a morte como uma transição, o ser humano não pode ser feliz. Quando ele tem a consciência da morte, não há possibilidade de felicidade. Entre 1964 e 65, Farnese desenvolve trabalhos que chama de impressão manual de formas, uma técnica própria na qual usa carimbos confeccionados a partir de madeiras carcomidas, sandálias velhas encontradas na praia e curtidas pelo sol e pelo sal. A maior importância dessa pesquisa, a qual Farnese não deu continuidade, é que a busca dos materiais para sua realização conduziu o artista às assemblagens. Podemos dizer que por volta de 1965 se encerra a primeira fase da obra de Farnese, dando início a um novo ciclo que se estenderá até o final de 1970. Esse período é marcado por uma profusão de possibilidades. Farnese vive em meio a uma voragem de ideias, o abandono da gravura abstrata, a volúpia da pura forma, o retorno à figuração, o erotismo escancarado e a descoberta dos objetos. Dando uma pausa na gravura, Farnese volta ao bico de pena e produz uma série de desenhos que chama de obsessivos. Em 1968, Farnese participou da Bienal de Veneza, com as obras das séries Erótica e Genética. No mesmo ano, foi selecionado para a segunda Bienal da Bahia, mas seus trabalhos foram confiscados pelos militares. Buscar respostas, mas por que ele usou isso? Qual a razão disso? Qual a coisa? Então, depois que você entende aquela obra se insere aqui, sabe? Então, não é que todo dia eu vou olhar as peças do Farnese, isso não acontece. Elas já fazem parte, eu já as entendo, já as assimilei e estão inseridas aqui nesse contexto. Em 1973, apresenta em Barcelona uma exposição na Sala Gaudí com os retratos. Farnese classificava esses trabalhos realizados em papel como técnica mista e os considerava pinturas e não desenhos. Os trabalhos apresentados na exposição na Galeria Almeida e Dale foram realizados entre 1963 e 1980. São trabalhos densos,
ambíguos, permeados por uma sensualidade perversa e imersos numa sufocante ourivesaria visual. O conjunto permite acompanhar as diferentes fases do artista, dos retratos despojados e sombrios às figuras que vão ganhando expressão, abrindo os olhos, encarando e intimidando o espectador. Na sua permanência em Barcelona, Farnese descobriu que o lixo de lá oferecia novas possibilidades para seus objetos. Encontrou oratórios, santos e outros elementos que despertaram sua atenção e imediatamente os incorporou às suas obras. Em 1975, Farnese voltou a residir no Rio de Janeiro e logo após a sua chegada foi acometido de uma profunda depressão. A partir desse período, ele intensificou sua produção de objetos e nos anos 1980 e 90 dedicou-se quase que exclusivamente a eles. Os objetos de Farnese são uma combinação de segredos e revelações, de medo e malícia, de delicadeza e crueldade. O artista escancara a finitude humana com bonecas fragmentadas, queimadas, distorcidas e cabeças suspensas no ar. Paralisa o tempo e aprisiona a vida em fotografias, redomas e inclusões em resina. Questiona a religião nos esvotos e santos paralisados, cortados, virados de ponta cabeça. Os oratórios, caixas e gamelas como continentes de uma turbulência mental cujo grito sai abafado. São trabalhos que remexem sem dó nas entranhas do inconsciente e, por isso, fascinam, encantam, assustam e incomodam. Paradoxalmente, é exatamente nesse ponto que reside a força da obra de Farnese, pois através de suas memórias imaginadas e de suas fantasias construídas, ele nos defronta com a verdade.